Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma dica aqui do meu canal. E hoje, gente, eu vou trazer uma dica de pintura de orquídea utilizando stencil. Esse modelinho que eu vou usar é o stencil que acabou de chegar na nossa loja Sonhos de Arte da marca Opa. Eu tô apaixonada nos stencils dessa marca, gente. Entra no link que eu tô deixando na descrição e confira a coleção que está lindíssima. Aí eu escolhi esse modelinho de orquídea, que eu achei que ele parece ser bem fácil pra gente pintar. Então, quem tem dificuldade, presta bastante atenção na dica que eu vou dar. Eu vou pegar aqui uma tesourinha, qualquer coisa pontiaguda, ou um extrator de grampo, só pra me retirar aqui o grampinho, ó. Abro aqui e puxo pra retirar o stencil sem danificar, né? Pronto. Ele vem assim, o molde vazado. Aí eu tô usando uma toalha lavável. Ela é aquele tom bem verde clarinho, da Dahler, da Artesanale. Eu vou posicionar ele aqui, esse stencil. Estou mais ou menos centralizando o desenho. Pego uma fita crepe e vou fixar ele. Eu já coloquei fita crepe nas extremidades da toalha para evitar que a gente acabe manchando, né? Ó, posicionei bem. Eu vou pegar aqui primeiro o godê. Vou pegar aqui a tinta na cor verde pistache, que é a cor que a gente vai usar nas folhas. O pincel que eu gosto de usar para aplicar stencil é o pincel brochinha da minha coleção de pincéis da Castelo. É a A531, tamanho 4, tá? Vou colocar aqui um pouquinho de verde pistache e um pouquinho de diluente. Desse jeito. O diluente, para quem tem dúvida, por que você usa diluente? Gente, nas pinturas normais a mão livre, eu não costumo estar usando diluente, né? Quando eu tô aplicando stencil, eu gosto de usar o diluente, porque como eu aplico com batidinhas, ó, nós vamos vir com batidinhas aplicando o stencil, né, na parte das folhas. Como eu aplico com batidinhas, essa tinta estando mais fluida, mais líquida, ela ajuda a fixar, né, a penetrar mais facilmente a trama do tecido. Porque a pintura, ela não pode ficar só superficial. Eu já falei isso com vocês algumas vezes, né? Se a pintura fica só superficial, ela não vai ficar segura. Então, a tinta, por isso que eu uso diluente quando eu aplico stencil. Ah, Angélica, não tem diluente. Faz sim. Aí se atente depois se tá bem preenchidinho, tá bom? Ó, vou fazendo aqui com cuidado próximo da orquídea, para evitar que manche. Vou fazer aqui sobre o galinho, só para marcar, depois a gente escurece. Depois a gente vai fazer o galinho, por isso que eu não tô nem preocupando em deixar muito bem preenchido. Ok? Eu vou pegar um pincel pituá menor. Vou pegar aqui o tamanho 00, A558. Com um pouquinho do verde pistache, eu vou vir fazendo, ó, aplicando sobre esses galinhos aqui, ó. Esse botãozinho também eu vou fazer com verde. Ó, se você estiver usando o pincel pituá para aplicar, não coloca força no pincel não, tá? Na verdade, nenhum, mas no pituá, evita colocar força, por quê? Senão você vai estragar o seu pincel. Sempre válido falar. Ó, essa partezinha aqui também. Eu vou fazer os botõezinhos todos fechadinhos, né? Todos verdes que eu quero fazer. A minha mão é bem de leve mesmo. Aqui dá para preencher com um movimentinho circular, sem muita força. Ok? Aí eu vou lá voltar com o pincel, a brochinha, A531, tamanho 4.
Deixa eu vir aqui. Lava, seca. Pra gente poder dar continuidade. Deixa eu ver se eu aproximo um pouquinho mais. Pronto. Aí eu já vou marcar a parte da flor. Nós vamos utilizar a cor, essa é a cor magenta, que é uma cor linda. Um pouquinho de magenta e um pouquinho de diluente. Mistura. Tira o excesso de tinta do pincel. A gente vem aqui aplicando. Cuidado para não aplicar sobre o labelo. E as partezinhas que a gente não que ficar sem preencher direito, depois a gente preenche, né? Depois que retirar o stencil. Cuidado com a parte do labelo. Pegar mais tinta, que essa daí vai ser pouca. Deixa eu colocar a quantidade aqui. Pronto. Essa é uma cor que vocês vão gostar. Ela é bem bonita, bem vibrante. Tirei o excesso. Venho continuando. Onde eu vejo que tá muito próximo dos outros detalhes, desde que daqui a pouquinho a gente preenche com um pincelzinho menor, tá? A gente utiliza esse pincel aqui só na área maior. Ó, labelo. Eu vou pegar o pincelzinho Pituá tamanho 00, referência a 558. E venho, ó. Preenchendo. Com bastante cuidado e atenção. Desse jeito aqui, ó. Essa parte aqui também é uma orquídea que está virada. Então, vamos preencher ela aqui. Aqui é a parte do labelo, então deixa a gente usar o amarelo. Termino de preencher. Vou lavar esse pincelzinho Pituá. Pego aqui a cor amarelo ouro, que é a cor que a gente vai preencher o labelo. Vou com um pouquinho do amarelo ouro aqui no godê. Um pouquinho do diluente, não precisa muito. Tiro o excesso e venho aqui, ó. Com a mão bem leve. Preenchendo o labelo. Ok? Aí fizemos a primeira base. Eu vou retirar aqui esse stencil pra gente poder fazer luz e sombra, que eu gosto de dar um toque especial. Pra quem quer uma pintura simples, básica, assim já fica bonito, né, gente? Já tá bonito. Mas eu gosto de fazer ela mais detalhada, então a gente vai trabalhar luz e sombra nela. Eu vou começar pela parte da folhinha, tá? Eu pego aqui, posso até usar esse restinho de tinta que a gente usou aqui, verde pistache. Pincel, tamanho 8, A522. Vou começar por essa que está por trás. E nós vamos, primeiramente, eu vou preencher essa parte aqui, ó, dos recortes, tá?
Preencha aqui essa marca do recorte. Desse jeito. Deixa eu pegar agora a tinta normal. Preenchendo. E nas outras também. Olha só. Feito isso, limpo o pincel. Vou pegar a cor verde oliva. Cantinho de pincel. Vou colocar a sombra nessa parte que está a folhinha atrás da outra, ó. Pouca tinta no pincel. Marca aos pouquinhos e vai esfumando. Deposita. Esfuma desse jeito, tá? Vamos fazer também a sombra aqui, ó. Desse ladinho. Que tá atrás da orquídea, ó. Já esfuma também. Certo? Marco a nervurinha central. Não vou até na ponta. Dou uma escurecidinha. Desse jeito. Aqui eu vou vir sombreando essa parte. E sempre esfumando muito bem. Faz a nervurinha central. E sempre, ó, esfumando. Limpei o pincel. Vou escurecer esse ladinho aqui também. E marca também essa nervurinha. Ok? Lavei o pincel, sequei, vou pegar um pouquinho do verde pântano para escurecer a sombra. Onde nós colocamos o verde oliva, a gente vem realçando com o verde pântano. Aí tem que ter bastante cuidado, que o verde pântano é mais escuro. Então, vem aqui, marca, esfuma bem. Desse jeito. Sempre com muito cuidado. Vamos fazendo isso em todas as folhinhas. Marca. E esfuma muito bem. Lavei aqui o meu pincel. Vou pegar o verde oliva, bem no cantinho de pincel. Vou vir aqui, ó.
Escurecendo esse galinho, né, que tem no estêncil. Em alguns pontos, tá? Ó, um pouquinho. Vai puxando. São galinhos que complementam aqui esse trabalho, tá? Inclusive, eu vou puxar uma aqui, ó. Pra orquídea, tá vendo? Venho com um pouquinho do verde pântano. E escureço. Volto aqui com o verde oliva. Onde tem algum recortezinho aqui, ó, já vai unindo, ó. Vou pegar o pincel bem pequenininho, o tamanho 2A522. Pra vir fazendo esse daqui, ó. Galinho dos botões. Agora eu vou vir aqui fazendo os botõezinhos. Primeiro eu vou pegar o verde pistache. Preencho aqui esse recorte. Pega aqui o verde oliva. Marca uma sombrinha assim, ó. Criando essa profundidade que tem naturalmente no botãozinho da orquídea, ó, assim. Dou uma leve escurecida desse ladinho, ó. Já desce aqui no galinho. Vamos aqui nos outros. Se quiser, pode ir direto, ó. Vê onde tem um recorte, pra ficar mais fácil. Escurece com o verde oliva. E esfuma bem sobre o verde pistache. E puxa aqui desse lado, escurecendo. Marca aqui essa nervurinha também, ó. Olha ele criando o volume aí, né? Dou uma esfumadinha. Lavo o pincel, vou pegar um pouquinho do verde pântano, tá? Bem pouquinho. Dou uma escurecidinha sobre o verde oliva. Dá uma escurecidinha. Inclusive na sombra aqui, ó, do botão. Só pegar pouca tinta por vez. Gente, não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, deixar seu comentário, se inscreva no canal, isso ajuda muito aqui a gente, tá? Então, se você gosta do meu conteúdo, faça isso. Eu vou pegar aqui mais um pouquinho do verde pântano. E agora eu venho aqui, ó, escurecendo no galinho. Lavo bem o meu pincel, seco. Vou pegar aqui o verde soft ou erva doce, o que vocês preferirem. E venho iluminando, ó.
bem pouquinha tinta, para criar um volume. Aos pouquinhos. Deposita. E esfuma. Partezinha mais clara também dos galinhos, pode vir. Dando uma iluminada. Vou pegar aqui o pincel tamanho 6 a 522, um pouquinho do verde soft. E vou dar uma iluminada na parte mais clara. Sempre esfumando muito bem. Deposita. Limpa o pincel se tiver muita tinta. Vem esfumando para criar um volume. Mesma coisa aqui, tá? Aí nós vamos para a parte das flores. Agora nas flores eu vou usar a cor púrpura para sombrear. Aí eu pego aqui um pouquinho do magenta. Deixa eu pegar aqui o magenta. Pega um pouquinho do magenta. Pincel tamanho 8. 8 não, perdão, 6. Eu dou meio que uma preenchidinha aqui, ó, nesses recortes. Começo pela sépala. Esfumo para a pétala para ficar bem preenchidinho. Que mesmo terminando esse preenchimento, a gente consegue ver a marquinha do recorte, onde a gente vai colocar a sombra. Eu venho aqui, ó. Eu dou meio que uma repreenchida, porque o magenta, ele é aquelas cores meio translúcida. E aí, depois que seca, ele fica com esse aspecto meio desbotado. Então, é bom dar uma leve sombreadinha. Sombreadinha não, uma leve preenchidinha novamente. Mas é com pouquinha tinta, viu? Olha só. Pra ficar bem encaixadinha aqui na folha. Aqui também no labelo, a gente vem, ó. Preenche bem direitinho. Vou limpar o pincel. Pego a tinta na cor púrpura. E vamos sombrear com o cantinho de pincel. Peguei o vinho errado, é o púrpura. Vamos lá, pego o púrpura. Cantinho de pincel. E vamos sombrear aqui, ó, primeira parte da sépala que está atrás da pétala. Marca e esfuma. Dos dois lados, tá vendo? Marcou, esfumou. Vai criando a profundidade já. Mesma coisa aqui. Na sépala, embaixo do labelo, ó. Pouquinho de tinta. E vai esfumando. A pétala, nós vamos vir marcando a sombra embaixo do labelo. Dá uma esfumadinha. E a gente vai sombrear aqui e aqui, ó. Deixando a bordinha mais clara. Pouca tinta, tá? Mesma coisa que do outro lado, ó. Marca a sombrinha embaixo do labelo. Desse jeito.
Esfuma muito bem. A gente marca uma sombra aqui e aqui, marcou? Volta e esfuma, deixando a bordinha pra gente criar. Dar uma iluminadinha pra ela ficar com aquele aspecto mais volumosa, tá? Lavo esse pincel pra tirar o excesso de tinta. Eu vou pegar aqui, ó, no godê, um pouquinho do magenta com um pouquinho do branco. Pra gente fazer um tom mais claro pra iluminar, tá? Faz esse tomzinho mais claro. Pega um pouquinho de tinta no cantinho do pincel. Nessas partezinhas que é mais volumosa, ó. E com um pouquinho dessa misturinha de branco com magenta. E esfuma. Não vai com branco direto não, senão vai dar um contraste muito grande. Ó, na pontinha. Vem aqui com um pouquinho de tinta, ó, de misturinha. Nesse centro. Sempre, ó, esfumando muito bem. Na outra também. Limpo bem o meu pincel, seco. E vem com o cantinho do pincel. Contornando. Desse jeito. Ok? Aí vamos fazer a mesma coisa na outra orquídea. Vem com magenta, ó, preenchendo a partezinha dos recortes. Pincel tamanho 6 a 522. Olha só, com bastante cuidado, porque ela é uma orquídea pequena, tá? Então, tem que ter esse cuidado e atenção. Ela ficou perfeita aqui na toalha lavabo, o tamanho dela. Vou limpar o meu pincel. Pego aqui a tinta na cor púrpura, cantinho de pincel. E venho fazendo a sombra, ó, embaixo da sépala. Super fácil, né, gente? Essa aqui também, ó, a central. Só pegar pouca tinta no pincel. Vem aqui, esfumando. Marca a sombrinha. E esfuma. Aqui, ó, ela tá embaixo da outra orquídea. Marca a sombra e esfuma. Marca a sombra aqui embaixo do labelo também. E puxa aqui, ó. Mesma coisa aqui. Lavei o pincel, seco muito bem. Cantinho de pincel. Misturinha de branco com magenta. Peguei muita tinta, vou depositando, depois eu volto
esfumando para iluminar. Ilumina um pouquinho aqui, ó, para criar um volume. E vou vir com o cantinho de pincel, contornando a bordinha e esfumando. Desse jeito, ok? Aí, vamos a outra que é menorzinha ainda, que está abrindo. Vou vir aqui preenchendo aqui as folhinhas, as pétalas, os recortes, né? Pétalas e sépalas. Limpo bem aqui o meu pincel. Vou pegar o púrpura, bem cantinho, se preferir, pega o pincel tamanho 4, A522. Aqui eu vou dar uma escurecidinha aqui, bem pouquinho. Aqui tem uma pontinha, ó. Vou fazer a misturinha de magenta com branco. Tiro bem, limpo o pincel para tirar o excesso. Vou vir aqui com um pouquinho, ó. Já dando uma leve iluminadinha, tá? Então, fizemos essa parte das pétalas e sépalas. Agora eu vou para a parte do labelo. Nessa parte do labelo, vamos primeiramente pegar aqui a cor amarelo ouro. E vou preencher direitinho os recortes, tá? Ainda estou com o pincel tamanho 6, mas possivelmente eu vou trocar. Aqui também eu já vou preencher. Aqui só unir esse pedacinho aqui, ó. Vou pegar o pincel tamanho 4, A522 ou tamanho 2. Vou pegar a cor vinho, cantinho de pincel. Vou vir aqui primeiro, ó, marcando essa partezinha. Marquei. Dou uma esfumadinha, ó. Dá uma marcadinha de sombra aqui. E aqui do outro lado, ó. É bem pequenininho, então tem que cuidar mesmo, assim, da quantidade de tinta. Sempre esfumando muito bem. Aqui costuma ter uma dobrinha, uma pontinha, né, na orquídea. Então, eu já vou puxar aqui, ó. Puxa. Costuma ser assim, tá vendo? Vem esfumando esse vinho. Eu vou puxar essa marquinha que tem aqui no centro e sombreio essa parte. Limpo bem o pincel, vou vir aqui do outro lado. Essa aqui tá um pouquinho viradinha, então vai ter sombra aqui. E aqui também eu vou dar uma escurecidinha, ó, que ela tá meio de lado mesmo. Vou sombrear aqui. Vou puxar um pouquinho aqui, ó. Puxo aqui também uma leve pontinha. E marca a sombrinha aqui. Essa daqui, ela tá totalmente de lado, então eu vou deixar, ó. Vou colocar a sombra só nessa parte.
ok? Vou lavar bem o meu pincel, seco, pego aqui um pouquinho do branco no cantinho do pincel e venho iluminando essas áreas que tendem a ser mais claras, inclusive fazendo essa pontinha. Pouquinha tinta mesmo, ó. Ilumina. Ok? Aí vai secar pra gente poder retocar, mas olha só como que tá bonitinho, né, gente? Aí eu vou fazer um acabamento em stencil no fundo. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, gente, eu vou usar esse modelinho de renda. Olha que linda essa renda, gente. Também é da Opa, que chegou no nosso site. Eu vou estar deixando aqui na descrição o link, tanto desses modelinhos que eu usei separadamente, quanto de toda a coleção da Opa em nosso site para vocês conhecerem. Vocês podem adquirir tanto no nosso site, quanto pelo nosso WhatsApp. Eu tô deixando o WhatsApp da loja Sonhos de Arte aí, viu? Lá nós vendemos tintas, pincéis, esses modelos de stencils e muitos outros. Nós trabalhamos com várias marcas de stencils, um mais lindo que o outro, tudo escolhido a dedo. E sempre que eu posso, eu tô trazendo aqui passo a passo, porque eu quero que vocês comprem, mas que vocês saibam como utilizar. Por isso que eu trago essas dicas aqui pra vocês, tá bom? Que não faz sentido nenhum vocês comprarem um produto meu e depois vocês não saberem utilizar. Então, vou posicionar aqui essa renda. Oh, gente, eu acho que vai ficar sensacional. Acho que vai combinar muito. Deixa eu posicionar aqui, tenta deixar bem retinho. Pego aqui uma fita crepe. Bastante cuidado, ó, nessa bordinha. Fixa, tá? Para ele não se mover. Eu vou usar o verde oliva para fazer esse fundo. Vou colocar aqui um pouquinho do verde oliva. Acho que eu vou usar um pouquinho do verde pântano junto. Um pouquinho do verde pântano. E aí eu vou colocar diluente, tá? Mistura muito bem. Pincel brochinha A531. Tamanho 4, ó. Vou tirando o excesso de tinta, bem tiradinho. E eu começo aplicando na parte superior com batidinhas, que eu quero que fique um degradê. Essa parte de cima eu quero que ela fique mais escura. Então, por isso que eu começo, enquanto o pincel tem maior quantidade de tinta, eu começo aplicando com batidinhas. Posso até pegar mais um pouquinho de tinta. Desse jeito. Eu não posso fazer aquele movimento de esfumar com o pincel se o pincel estiver carregado de tinta, senão vai ficar manchado. Depois a gente vai continuar essa parte. Aí eu já vejo que o meu pincel tá com bem pouca quantidade de tinta. Aí com muito cuidado, sem apertar o pincel, eu venho meio que esfumando para criar um degradê, ó. O segredo é não colocar força no pincel, senão você vai manchar. Aí, à medida que, agora que eu vou sair fora mesmo aqui, ó, para dar o desenho da renda, aí a mão é bem levezinha mesmo. Eu vou até limpar o pincel no paninho, tirar mesmo o excesso, para vir assim só com a sujeirinha, fazendo essa parte externa, ó. Que já faz a sombra dessa orquídea. Olha só. Quando eu tirar, vocês vão ver como é que vai ficar. Eu acho que esse aqui vai combinar demais. Já dou uma puxadinha. Aí eu vou retirar ele aqui. Gente, olha que luxo que é esse stencil. Olha isso aqui, gente, que lindo. Aí você vem aqui e reposiciona ele, ó. No último, ajusta bem ajustadinho. Carrega o novo. Posso até, já que o pincel tá só com a sujeirinha, eu vou vir aqui aplicando a parte de baixo primeiro. E aí eu carrego o meu pincel. Venho aqui na parte de cima, ó.
com batidinhas para ficar tudo igual. Tá vendo? Ok? Olha que coisa mais linda. Eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho, porque eu apaixonei. Já quero usar em muitos outros trabalhos. Vou aproveitar a sujeirinha desse pincel. Deixa eu limpar mais um pouquinho aqui no paninho. E vou dar uma sombreada aqui, ó. Próximo das folhas. Que a gente vai retocar, né? Vou dar uma sombreadinha aqui pra criar um fundo, né? Aqui perto dos galhos. Mãozinha bem leve, tá? Bem assim, só mesmo na sujeirinha do pincel. Tá? Aí espera secar completamente essa pintura pra gente poder retocar. Primeira coisa que eu vou retocar são as folhas com verde pântano. Pincel A522, tamanho 6. Eu vou vir aqui, ó. Depois de totalmente seco. E onde eu já havia colocado o verde pântano antes, eu venho aqui retocando novamente. Aí é pouca tinta por vez, né? Como você já tem costume aqui comigo. E sempre esfumando muito bem. Que é o que vai fazer a diferença. Olha só. Cuidado. Bem cantinho de pincel. Ele vem aqui, retocando. Desse jeito. Já aproveito, vou aqui fazer o retoque dos botõezinhos, que pode ser um pincel menorzinho ainda, viu? Bom, aqui é o pincel tamanho 2, tô usando aqui de teimosa. Que é bem pouquinho detalhe, tá? Eu vou pegar o pincel tamanho 8, e aí nas folhas, gente, agora, depois de seco, eu retoco elas com a luz com verde pistache. Que a gente fez a primeira com o verde soft, aí ele já dá uma clareada. E aí eu venho, depois de seco, com o verde pistache, que aí ele destaca. E não fica esbranquiçado, tá? Eu gosto bastante de fazer assim. Aí nós vamos, com o pincel tamanho 6 e a cor púrpura, retocar as orquídeas. Agora é a parte mais tranquila, né? Só reforçar a sombra, onde nós já tínhamos feito antes. Cantinho de pincel. E vem realçando bem essa sombra. Primeiro, nós vamos reforçar a sombra de todas as pétalas e sépalas das 3 flores. Depois, a gente vai e realça a parte mais clara. Esfuma bem.
Cantinho de pincel. Marca aqui a sombrinha, ó. E esfuma. Eu vou fazer aqui a outra também. Gente, eu espero que vocês estejam gostando. Eu gostei muito, me surpreendeu esse stencil. Eu não tinha pintado ainda orquídea com stencil, né? Eu achei assim, eu gostei. Gostei mesmo. Eu vou pegar aqui o pincelzinho Pituá menorzinho, A558. Pega um pouquinho de branco. Vou misturar aqui com o magenta para fazer aquela corzinha mais clara. Vou tirar o excesso de tinta desse pincel, tirar bem tiradinho. Inclusive, vou dar uma limpadinha aqui. E nessa partezinha só do lado, só da pétala, ó, eu vou vir realçando o brilho com o pincelzinho Pituá. Esse é o A558 000, o menorzinho da minha coleção. Só pra ficar esse volume mais esfumado, ó. Aqui não vai dar porque ela tá viradinha. Aqui também dá pra me aplicar com ele, ó. Essa luz seca bem bonita, tá? Aí eu vou pegar o pincelzinho tamanho 6A522. Vou vir com o cantinho de pincel. Realçando o brilho da bordinha, ó, volume. Todas as pétalas. E sempre esfuma, viu? Contornou com essa corzinha mais clara, ó. Volta e esfuma para realmente criar esse aspecto de volume. Desse jeito. Ok. Vou pegar o pincel tamanho 4, A522, um pouquinho dovinho, bem pouquinha tinta. E venho, ó. Fazendo essas, reforçando a sombra do labelo. Com o cantinho do pincel, vou fazer umas pintinhas aqui, ó. Retoca a outra também. Puxar aqui. Vem dando batidinhas. Lavo o pincel. E vou retocar a parte branca, né? O brilhinho com branco aqui. Aí, eu vou fazer o galho. Na verdade, mais galhos. A gente já tem esse galinho aqui, mas eu acho que dá pra gente complementar fazendo mais galinhos, entendeu? Vou pegar aqui o verde oliva, pincel tamanho 4, A522, tinta só de um lado, e eu vou vir aqui, ó. E é bem aleatório, né? E meio curvadinho, tá? Vai, puxa.
puxar umas pontinhas aqui, ó. Só pra complementar mesmo. Ok? E aí, vamos ver o resultado. Eu vou tirar aqui pra vocês. Tirar aqui a fita crepe. Os dois lados. Ai, gente, olha que delicadeza. Vou tirar aqui a tábua. Peraí. E olha só. Ficou assim. A nossa orquídea em stencil. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Quem quiser adquirir, corre no nosso site que estamos à disposição para atendê-lo. Um beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!